Olha, vou te falar, né? Temos aí um problemão no Brasil que se chama imprensa brasileira. A coisa tá feia, viu? O Lula hoje chegou a ponto do Lula, que é calmo, que sempre gosta de tratar muito bem a imprensa, minha opinião, bem até demais. Até o Lula perdeu a paciência e detonou um jornalista da Globo que fez uma pergunta extremamente canalha para ele. E olha, tá viralizando em todas as redes. Foi visto hoje o vídeo mais visto do Twitter, por exemplo. O Lula desmentindo o jornalista canalha da Globo. E falei com algumas pessoas que eu conheço do governo e falei exaustivamente aí nos últimos meses. Olha, avisem o Lula que ele tem que fazer coletivas de imprensa todos os dias. E parece que o Lula tinha até aí uma semana atrás algum receio que nessas coletivas os jornalistas vão fazer perguntas canalhas para ver se tiram ele do sério ou para ver se ele fala uma coisinha errada para depois a imprensa cair matando. Vamos lembrar que nos últimos anos, qualquer fala errada do Lula, ou que não é errada, muitas vezes ele nem errou, é motivo para a imprensa aí ficar falando que ele é machista, ficar falando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele tá gagá, que ele tem que ler os discursos de agora em diante. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Vamos lembrar que uma vez ele falou que a Glaze é bonita e as jornalistas, mulheres todas inclusive, da Globo News, ficaram 3 dias xingando o Lula de machista. Na mesma semana, o Gustavo Geyer xingou a Glaze de tudo que é nome e elas, caladinhas. Depois o Gilvan da Federal xingou a Glaze de tudo que é nome e elas, caladinhas. Aí fala, pô, que coisa. As mesmas que no governo Dilma eram machistas com a Dilma, reclamavam das roupas da Dilma, falavam que ela não tinha compostura ao andar, que as roupas dela eram feias. Uma vez a Dilma repetiu roupa e uma dessas jornalistas da Globo News falou, nossa, fez uma matéria no blog dela, Dilma repete roupa que usou em evento do ano passado. Aí você fala, aí não é machismo, aí é o machismo do bem. Pois bem, foram agora machistas novamente com a Janja, e a fake news saiu de outra jornalista que parte da esquerda idolatra. Essa jornalista é a mesma que em 2018, muita gente esquece, mas eu não esqueço, minha memória é muito boa. Em 2018, no dia em que o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro, ou seja, preso, essa jornalista inventou que o Lula ia resistir à prisão. Aí o advogado do Prerrogativas, o Marco Aurélio de Carvalho, ele ligou para a jornalista e falou, olha, eu tô no carro ao lado do Lula, é mentira. Retira essa notícia aí, ou corrige isso aí, porque pode ter um banho de sangue. Você está dando aí uma prerrogativa para a Polícia Federal entrar, bater em todo mundo para prender o Lula. Tira isso. É perigoso o que você está fazendo. Sabe o que a jornalista falou? Não, vou manter a mentira. Manteve a mentira. Essa jornalista idolatrada aí por boa parte da esquerda, porque ela também falava contra o Bolsonaro, é a Andréa Sadi. Andréa Sadi inventou essa notícia aqui ontem. Vamos lá. Janja cria constrangimento em encontro de Lula com Xi Jinping ao falar de TikTok. Alguns vão falar, Tiago, a Andréa Sadi tem suas fontes e a culpa não é dela, a culpa é da fonte dela. Porém, os jornalistas têm a fonte, deveria verificar, né? Ela tem contato da Janja, ela tem contato da assessoria do Lula, ela tem contato de muita gente e ela poderia verificar. Fez? Não, por quê? Caramba, o Lula foi à China e o Lula fechou 36 acordos bilaterais com a China. O Lula abriu um mercado de várias áreas do Brasil para exportar para a China e da China para exportar para o Brasil. O Lula abriu aí, assinou acordos que vão abrir aí para as empresas chinesas, que são as mais avançadas do mundo em ferrovias, rasgarem, usam até um termo que é feio, né? Rasgarem o Brasil com ferrovias, ou seja, vai ter ferrovia no Brasil inteiro nos próximos anos, coisa que nunca teve, com trens rápidos, tanto trens de carga que são mais rápidos que os trens estadunidenses e europeus, como no futuro isso já foi ali aberta a brecha para termos trens bala, trens de passageiros. Aí você vê, isso foi destaque na imprensa? Não. O que foi destaque na imprensa? Cortina de fumaça, fake news, Janja cria constrangimento. Aí a matéria, primeira-dama disse que algoritmo favorece a direita. Presidente chinês respondeu que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Aí, a primeira-dama brasileira Janja protagonizou um climão no encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e a delegação brasileira, ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. Segundo relatos de integrante da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Não é para ela, todo mundo sabe. Tem estudos, o André Sadi, tem estudos mostrando isso.
Segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir a plataforma se quiser. Nas palavras de um ministro, ninguém entendeu nem o tema nem o pedido para falar em um encontro que não havia falas previstas. Ou seja, segundo André Sadi, o Lula estava num jantar silencioso, tá? Era proibido falar no jantar do Lula com o Xi Jinping. Ó, todo mundo comam. Será que podiam olhar para os outros? Talvez nem isso ainda. Como é assim, ó, quietinho e ir embora. É assim que era o jantar do Lula com o Xi Jinping, de acordo aí com a Rede Globo. Aí, na avaliação de um integrante, a situação foi constrangedora e se tornou ponto negativo para uma viagem com resultados positivos para o Brasil. Vamos exaltar tudo que o Lula fez? Não, vamos inventar uma coisa contra a Janja. Por que inventar? Porque já vem a resposta do Lula sobre isso daí. Lula falando. Além do Xi Jinping, a primeira-dama da China teria ficado irritada com o comportamento da Janja durante o encontro. Ou seja, a fonte da André Sadi fala chinês e foi lá conversar reservadamente com a primeira-dama. Não sabemos como, se era proibido falar no jantar, mas alguém conversou em chinês com a primeira-dama chinesa, tá? Ou alguém era como aquele cara que lê microexpressões faciais. Devem ter lido as microexpressões faciais da primeira-dama chinesa. E falado, parece que ficou irritado com a Janja, hein? É isso. A fonte da André Sadi é especialista aí em microexpressões faciais da cultura chinesa. Aí, integrantes da comitiva lembraram que o TikTok está no centro de uma disputa nos Estados Unidos, onde o governo americano tenta forçar, não é americano, é estadunidense, tenta forçar a venda da participação da empresa chinesa para uma companhia estadunidense. Ela diz americana aqui. Algo que tem gerado irritação no governo chinês. Que coisa, né? Que coisa. Eis que isso aí foi a notícia do dia. Ficaram horas e horas e horas atacando a Janja. Vamos falar aí do que fez o Lula na viagem? Não. Vamos lembrar que essa mesma imprensa que passou a semana passada inteira criticando o Lula porque ele foi comemorar a derrota do nazismo. Comemorar a derrota do nazismo tá errado. Coisa, né? Muito estranho. Não pode comemorar a derrota do nazismo, vai pra China, fecha um monte de acordo, vira notícia? Não. O que vira notícia é uma fala da Janja. Olha só o Lula estava sorrindo, de bom humor, falando com a imprensa, e aí vem essa pergunta canalha. O que eu falei para todo mundo que eu conheço do governo nos últimos meses é quanto mais canalha a pergunta, melhor, porque mais vai viralizar a resposta do Lula. E se ele ficar bravo, não tem problema não. E eu sei porque no México é igualzinho. Quanto mais canalha a pergunta, mais viraliza a resposta da presidenta ou viralizava do ex-presidente. Vamos lá. A reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping, dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar, que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, ele ia ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito... Já eu coloco o resto aí da resposta do Lula. Tem mais, tá? Ele vai pra cima do jornalista. Aí você vê a fake news da Andréa Sadi. Andréa Sadi é a mesma que, em 2023, quando o canal lá, que ela faz parte, Globo News, ficou uma semana inventando que a reforma tributária que o Lula conseguiu aprovar era graças ao Tarcísio. Ah, porque o Tarcísio convenceu republicanos a votar a reforma. Tarcísio é um estadista. Ela falou, nossa, eu estava sentindo falta de uma direita do bem, como é o Tarcísio. Essa é a direita do bem. Lembrando que a reforma foi aprovada por uma margem tão grande de votos que mesmo se todos os deputados do partido do Tarcísio votassem contra, ainda assim teria sido aprovada a reforma. Então Tarcísio não mudou em nada a aprovação da reforma, mas a Globo quis dar, obviamente, a ele os louros de uma vitória no Congresso Nacional,
sendo que ele é governador de São Paulo, porque já está em curso, desde o começo de 2023, o Plano T, que é o Plano Tarcísio. Esse plano já está em curso e agora está aí na última marcha. As conversas que estão acontecendo em Nova York, lá no encontro do Dória com o Centrão e com a extrema-direita, são todos ali com banqueiros brasileiros e mega empresários brasileiros, são todos para ferrar com o Lula o quanto mais. E aí você vê as reportagens ficando cada vez mais canalhas. Partiu da Daniela Lima, a fake news dos 90 bilhões do crédito consignado no INSS. Partiu dela para dar para o Nicolas argumento para fazer um vídeo macetando o Lula. Agora, a partir da Andréa Sadi, a cortina de fumaça para ninguém falar de todos os feitos e investimentos que o Lula conseguiu para o Brasil na China. Vamos falar o quê? Da Janja. Calma que agora tem mais Lula, hein? O Lula fica bravo. Aí ele diz, o Xi Jinping falou um negócio óbvio, é óbvio que a gente pode banir a plataforma se a gente quiser. É óbvio. Pois bem, segue aqui. Quantas crianças? Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o outro Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa. Ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a empresa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu. E ela resolveu falar. Deus me fez Ai, agora deu ruim aí pra Globo, hein? Só que a Globo não parou de mentir. Você acha, nossa, então a jornalista se recolheu à sua insignificância e foi pastar. Ou ela fez meia-culpa e pediu desculpas, coisa que ela nunca fez sobre as fake news que disseminava na época da Lava Jato, nem essa aí do dia da prisão do Lula. Não, é claro que não, nunca vai fazer isso. O que fizeram é o óbvio, continuaram mentindo o dia inteiro, mas inteiro. Olha o nível, olha o nível. Raiva do Lula ali, A raiva do Lula. relacionada à intimidade, ou seja, o fato da primeira-dama estar sendo criticada e não se olha para a diplomacia em si. Em nenhum momento foi colocado que a Janja é uma cidadã de segunda classe ou qualquer questão relacionada a isso, porque ela não é mesmo. A questão é a diplomacia e seus protocolos. Não era um momento nem do próprio Lula falar. Quando ele fala que ele começa, e ele que pediu a... Então já sabe aqui, ó, que segundo a jornalista Leila, essa é a Leila ou essa é a Camila Bonfim? Enfim, uma delas aí, não era o momento do Lula falar com o amigo dele, Xi Jinping, tá bom? Não era, porque a jornalista da Globo não queria que o Lula falasse ali. E passaram 4 horas nessa mentira. Não era o momento. Há protocolos! Era um jantar silencioso, jantar mudo de Lula com o Xi Jinping. Não pode conversar com um amigo dele de mais de 20 anos, que ontem mesmo estava dizendo, ó, Lula, meu grande amigo, quanto tempo que a gente não se via. Não pode. Tem que ficar quieto. Nem a Janja, hein? Ninguém falou que ela é cidadã de segunda classe. Não. É o mesmo machismo que a imprensa tratava a Dilma, tá fazendo com a Janja. Mas se o Lula falar, a Gleice é bonita, meu Deus. Aí o Lula vira o pior machista do mundo. Só faltam taxar o Lula aí de coisa pior. É isso, tá bom? Esse é o nível da nossa imprensa. Outra aqui que estava estarrecida com a Janja ter aberto a boca num jantar. Não pode a Janja falar no jantar mudo, segundo elas aí do Xi Jinping. A mesma imprensa que essa semana dessa matéria aqui, ó. Lula compra um terno com o próprio dinheiro dele, de R$850. Alguém já viu matéria assim sobre o Bolsonaro, sobre o Fernando Henrique Cardoso, sobre o Michel Temer, sobre aí governador de São Paulo, Tarcísio, qualquer um da direita? Não, né? O Lula não pode ter um terno de R$850. Olha que um terno de 800 e poucos reais na China equivale a um terno de uns 10 mil reais em qualquer outro lugar do mundo, porque lá a qualidade que eles estão fazendo é qualidade, como já foi amplamente mostrado aí nas redes sociais, eles fazem qualidade de grife, a diferença é que é made in China, não é made in France. A mesma imprensa que 2 semanas atrás estava assim, pacote do governo no 1º de maio ignora prioridades para o trabalhador. O Lula falou no 1º de maio, queremos o fim da escala 6x1 para o trabalhador ter 2 dias de descanso na semana, o dobro. Queremos a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês.
e queremos continuar aumentando o salário acima da inflação. Eu não sei quais são as prioridades para Raquel Landim aí do UOL, que ganhou agora um programa no UOL, na TV UOL. Não sei qual a prioridade do trabalhador para ela, mas deve ser outra. Se salário maior, mais dia de descanso e pagar menos imposto de renda não é prioridade, eu não sei. A prioridade para ela deve ser se o Lula falasse, 1º de maio estou anunciando aí 100 bilhões para os bancos e aumento de juros para 1000% ao mês para acabar com todo mundo. Aí a Raquel Landim ia falar, parabéns, Lula, é isso que a gente queria. Ou se ele falasse, vou privatizar a Petrobras para triplicar o preço da gasolina, do gás de cozinha e tudo mais, a Raquel Landim diria, isso, Lula, essa é a prioridade do trabalhador banqueiro, né? Só a prioridade do trabalhador banqueiro, que você acha trabalhador e não é. Só se for. Porque, você vê aí que temos um câncer no Brasil. Tem gente que se ofende aí em usar a palavra câncer para isso, mas vem por dentro e vai comendo. E no caso, quem mais criou problemas para a democracia do Brasil nem foi a extrema-direita, foi a imprensa. Aliás, lembremos, a extrema-direita só está no Brasil, só se criou no Brasil porque a imprensa os criou, regou com muito ódio, e aí o monstro que eles criaram tentaram engoli-los em determinado momento. Eu falava isso aqui entre 2019 e 2022, eu falava, olha, não idolatrem jornalistas da grande mídia, não idolatrem, porque esse pessoal é vil, esse pessoal é baixo. Quando chegar 2023, eles vão voltar com as mesmas mentiras contra o Lula. São as mesmíssimas estratégias que usavam contra a Dilma e estão contra o Lula. A diferença é que agora engataram uma terceira marcha. Ainda não estão aí na velocidade máxima, tá? A coisa vai piorar muito nos próximos meses, o tratamento aí dessa imprensa tóxica quanto ao governo do Brasil. E hoje o UOL achou de bom tom, mesmo o UOL que tem aí a Raquel Landim como sua principal colunista, achou de bom tom entrevistar o Bolsonaro por 2 horas, para ele ficar disseminando fake news contra o Lula. A mesma imprensa aí que ficou semana passada inteira idolatrando o Nicolas. E em nenhum momento desmentiu a fake news do vídeo dele e falou, vídeo do Nicolas tem desinformação. Nada. Olha, o Nicolas é um fenômeno de redes sociais. Era só isso. A Rede Globo virou aí Central Nicolas por 2 ou 3 dias. De uma fake news que ele falou porque saiu na Rede Globo. Então, fiquem todos muito atentos que aí o modo golpe da imprensa começou. Mas, felizmente, escutaram aí, o Lula mesmo percebeu, depois de falar com a imprensa a primeira vez, que é bom ele falar com a imprensa. Quanto mais canalha pergunta, melhor, porque a resposta dele vem cortando no meio. Peça a sua inscrição no canal. Não se esqueça, se você quiser ganhar seguidores no Instagram, o nosso curso está disponível aqui, e só está disponível até o final dessa semana. Depois não tem mais. E adquirindo o curso, também pode adquirir e-book e o curso de YouTube, que foi lançado no ano passado, que também foi lançado só por uma semana. Muita gente quis e não conseguiu. Está disponível novamente. Falou!